Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Domiciano Ribeiro e avançando em direção a Cristalina, ambas cidades do estado de Goiás, por 23 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio do painel marca exatamente 8 horas da manhã quando deixamos para trás o distrito de Domiciano Ribeiro, ainda com o sabor imaginário da pamonha na boca. A rodovia BR-050 se estende à nossa frente como um tapete de asfalto negro e impecável, convidando o motor a trabalhar com vigor nesta manhã de domingo nublada e fresca. O céu é uma massa uniforme de cinza, uma cobertura de nuvens baixas que parece tocar o topo das árvores mais altas, criando uma atmosfera de intimidade e isolamento dentro do carro. A luz é difusa, sem a agressividade do sol tropical, o que torna as cores da paisagem mais sóbrias e saturadas, como em uma fotografia antiga colorida à mão. O cheiro que entra pelas frestas da ventilação é uma mistura complexa de diesel queimado, vindo dos caminhões que compartilham a via, e o aroma adocicado da vegetação úmida. O som dos pneus sobre o pavimento é um zumbido constante e grave, uma frequência baixa que serve de trilha sonora para os pensamentos que fluem no ritmo da estrada. À medida que ganhamos velocidade e nos afastamos das últimas casas do distrito, a paisagem se transforma radicalmente, revelando a grandiosidade do agronegócio goiano. Estamos entrando em uma região onde a terra não descansa, e cada palmo de solo vermelho é aproveitado para alimentar o mundo com grãos e cereais. Os campos de soja se estendem até o horizonte, um mar verde que ondula suavemente com o vento, interrompido apenas pelas ilhas de reserva legal onde o cerrado nativo ainda respira. O relevo começa a mudar, deixando de ser as coxilhas suaves para se tornar um planalto mais elevado, exigindo que o carro vença aclives longos e constantes. O motor responde com um ronco mais encorpado, mantendo a velocidade de cruzeiro enquanto subimos em direção ao teto do Brasil Central, onde as águas se dividem. A vegetação de beira de estrada é composta por capim colonião alto e arbustos retorcidos, que parecem saudar os viajantes com seus galhos tortos e cascas grossas. De vez em quando, avista-se um ipê solitário no meio da lavoura, uma sentinela que sobreviveu ao desmatamento e agora serve de sombra para o gado ou de marco visual na imensidão. A fauna é discreta neste horário, mas o olhar atento pode captar o voo rápido de periquitos que cruzam a rodovia em bandos barulhentos e coloridos. Há também o vulto ocasional de um gavião peneirando o ar, sustentando-se nas correntes térmicas em busca de presas nos vales que margeiam a estrada. O vento lateral é uma presença constante neste trecho aberto, empurrando levemente o carro e exigindo correções sutis e automáticas no volante. O clima continua nublado, mas há momentos em que a camada de nuvens parece afinar, permitindo que uma claridade prateada e intensa inunde a paisagem por alguns segundos. É o sol tentando romper a barreira cinza, criando um jogo de luz e sombra que faz o asfalto brilhar como se estivesse molhado, embora a chuva tenha dado uma trégua. Essa luz difusa reflete nos silos de armazenagem que surgem ao longe, estruturas metálicas gigantescas que parecem naves espaciais pousadas no meio do campo. A temperatura externa se mantém amena, típica da altitude que estamos ganhando a cada quilômetro rodado, dispensando o uso do ar-condicionado. O vidro do carro permanece fechado para abafar o ruído aerodinâmico, criando uma bolha de silêncio relativo onde apenas o motor e a estrada existem. Um dos marcos visuais mais impressionantes deste trajeto começa a aparecer com frequência: os pivos centrais de irrigação, verdadeiros monstros mecânicos que garantem a produtividade da região. Cristalina possui a maior concentração dessas máquinas na América Latina, e vê-las alinhadas nos campos é testemunhar a tecnologia vencendo a sazonalidade do clima.
Mesmo parados nesta manhã úmida, eles impõem respeito com suas estruturas de treliça que se estendem por centenas de metros, aguardando o momento de derramar chuva artificial sobre a lavoura. A presença desses equipamentos muda a geografia, transformando o cerrado seco em um oásis produtivo que brilha em verde esmeralda mesmo nos meses de seca. É uma paisagem industrial e rural ao mesmo tempo, onde a engenharia hidráulica se encontra com a biologia para criar riqueza. Passamos pela ponte sobre o rio São Marcos, um momento de respiro visual onde a água reflete o céu chumbo e a vegetação de galeria se adensa nas margens. O rio, represado e volumoso, é a artéria que alimenta os pivos e sustenta a vida nesta região de Planalto, correndo silencioso sob a estrutura de concreto da rodovia. O som da rodagem muda ao passarmos sobre as juntas de dilatação da ponte, um atudo rítmico que marca a transposição do obstáculo natural. Olhando para baixo, vê-se a água escura e calma, contrastando com a velocidade frenética dos veículos que cruzam a ponte sem parar para admirar a vista. É uma fronteira fluida dentro do estado, separando fazendas e municípios, mas unida pela mesma lógica de produção e escoamento. Aproximando-nos de Cristalina, a altitude se faz sentir não apenas no ouvido que estala levemente, mas na mudança sutil da vegetação e na qualidade do ar, que parece mais rarefeito e puro. A cidade está situada a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, sendo um dos pontos mais altos do estado de Goiás e do Brasil. O relevo torna-se um platô vasto e plano, onde o céu parece muito maior e mais próximo, dominando a visão do motorista com sua massa de nuvens em movimento. A estrada corta este planalto em linha reta, permitindo ver os veículos que vêm no sentido contrário a quilômetros de distância, como pequenos pontos coloridos. O tráfego de caminhões continua intenso, transportando não apenas grãos, mas também insumos agrícolas e maquinário pesado. À beira da estrada, começam a surgir as famosas bancas de cristais, barracas improvisadas ou construções simples onde os moradores vendem as pedras que dão nome à cidade. Cristalina é conhecida mundialmente por suas jazidas de cristal de rocha, e essa vocação mineral se manifesta no comércio de beira de estrada. Vejo brilhos de quartzo, ametistas e outras pedras semi-preciosas expostas em mesas de madeira, tentando atrair a atenção dos turistas e motoristas que passam apressados. É o misticismo se encontrando com o comércio, a promessa de energia e cura vendida ao lado de garrafas de água e sacos de laranja. Não paramos, mas a visão dessas pedras brutas e lapidadas adiciona uma camada de magia à paisagem monótona da rodovia. A silhueta de Cristalina começa a se desenhar no horizonte, não como uma metrópole vertical, mas como uma mancha urbana espalhada sobre o topo do Planalto. Vemos as torres de telefonia e as caixas d'água se destacando contra o céu nublado, marcos da civilização nesta altitude elevada. A cidade carrega uma história rica, misturando a rudeza do garimpo antigo com a modernidade tecnológica da agricultura irrigada, dois ciclos econômicos que convivem lado a lado. A colonização aqui foi forjada por aventureiros em busca de riqueza rápida e por agricultores que viram no solo plano e na água abundante uma oportunidade de ouro verde. Passamos pelas zonas periféricas, onde galpões de beneficiamento de alho, cebola e batata indicam a diversidade da produção local. Chegamos às imediações do trevo principal de acesso a Cristalina, com o odômetro marcando os 90 quilômetros previstos para esta etapa da viagem. O tempo decorrido de 1h10 foi marcado pela contemplação da grandeza geográfica e econômica deste pedaço do Brasil. O céu continua nublado, mantendo a promessa de um dia fresco e sem o sol escaldante, perfeito para quem vive na estrada. O carro reduz a velocidade para adequar-se ao tráfego local que se mistura ao fluxo da rodovia, mas mantemos o rumo, apenas observando a cidade que repousa sobre seus cristais. Encerro esta crônica com a sensação de estar no topo do mundo, cercado por nuvens e pedras preciosas, pronto para seguir adiante. Piada sobre o trajeto. Sabe por que o motorista parou na banca de cristais em Cristalina antes de seguir viagem? Ele queria comprar um quartzo rosa para ver se o caminhão na frente dele se apaixonava pela faixa da direita e saía da esquerda.